Se transformar em Cristo é abandonar a velha natureza e automaticamente refletir a imagem de Jesus. Nós precisamos compreender que ou nós somos conduzidos por Jesus ou nós somos manipulados pelo diabo. Não existe outro termo. E a gente fala de uma transformação e hoje o vídeo é sobre isso, é compreender que a transformação muda a minha vida, restaura a minha mente, transforma a minha mentalidade. E hoje nós vamos falar sobre isso, o que é ser transformado por Jesus. E lembrar que você foi chamado para refletir a Jesus. Então todos que olham para você, precisa existir esse reflexo de Jesus. E como é que nós refletimos a Jesus? Através dos nossos hábitos, através da nossa comunicação, através da nossa maneira de viver. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e abordar alguns pontos referentes à transformação em Cristo. O primeiro é o que a gente chama de metanoia ou renovação de mente. Esse termo metanoia, ele começou a ser muito usado porque, se eu não me engano, é grego e noia ali é mente e meta é além. Então, é além da mente. Então, quando a gente fala que é uma metanoia em Cristo, é além da mente humana. É agora nós temos a mente de Cristo em nós e automaticamente refletir o que Jesus é. Então, quando a gente fala de metanoia, a gente precisa compreender que a transformação ocorre de dentro para fora, por meio de uma mudança radical da nossa mentalidade. Então acho que o primeiro ponto é eu mudar a minha mente, é eu mudar aqui dentro. Quando eu transformo a minha mentalidade, tudo que é externo se torna irrelevante para mim. Então transforme a sua mente. O primeiro ponto é metanoia, é transformar a sua mente. A transformação em Cristo, o primeiro ponto é transformar dentro, não querer transformar fora. E entender que o cristão não se conforma com o presente século, mas é transformado pela renovação da palavra. Então nós somos transformados todos os dias. A renovação da nossa mente, ela acontece por onde? Pela santificação. O que é santificação? Leitura da palavra, oração, jejum, louvores, tudo isso é santificação. E aí eu vou transformando a minha mente e automaticamente eu estou pronto para transformar o mundo, tá bom? Primeiro eu transformo aqui dentro e automaticamente eu impacto lá fora, tá bom? Livro de Romanos 12:2, nós sabemos que fala sobre isso, sobre a transformação da mente, que Paulo diz assim, olha, transformai-vos o mundo com a renovação da vossa mente. Então só transformo lá fora quando eu mudo a minha mente. Amém? O próximo ponto, antes de tudo, se inscreva nesse canal, curte, compartilha, comenta, que é a conversa de um pecador para o outro, tá bom? Então, eu necessito que você se inscreva para esse canal crescer. Você sabe que hoje o conteúdo assim cristão, vou usar esse termo, quando a gente não fala assim de outras pessoas, quando a gente não segue o tal do hype, falando de acontecimentos, é difícil crescer. Mas eu orando ao Senhor, eu disse que eu queria lançar assim no YouTube um conteúdo limpo, um conteúdo somente de edificação, tá bom? Então curta, que é você que faz esse canal crescer, se inscreva aí, tá? O segundo ponto que eu falo aqui é a mortificação do eu. Uma transformação em Cristo, eu preciso morrer para viver. Morrer como? Lembra que Jesus diz assim, olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, a mudança, ela exige uma renúncia. A transformação em Cristo exige uma renúncia de mim. Então, exemplo, o que caracteriza você como cristão não é o que você ganhou, é o que você renunciou. Então, a pergunta que eu faço para você é o que você tem renunciado para seguir a Cristo? Você tomou a sua cruz, o peso do evangelho em você? Existe isso? Ou você automaticamente diz, eu vivo normal, eu vivo tranquilo? Não, existe um peso do evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz para nós aproveitarmos todas as oportunidades, para quê? Para anunciar a palavra, para que as pessoas vejam Jesus através de nós. Esse é o peso do evangelho. O peso do evangelho é compreender que todos têm que ver Jesus em você. Então, o segundo ponto é a mortificação do eu. É compreender que eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Amém? A gente precisa compreender que identificar-se é abandonar os seus hábitos e atitudes que não refletem o caráter de Jesus. A transformação em Cristo vai exigir de mim que eu abandone hábitos, que eu abandone atitudes que não refletem a Jesus em mim. Eu creio que Jesus, ele quer mudar os seus hábitos. Eu creio que Jesus, ele quer mudar a sua mente. Eu creio que Jesus quer mudar as suas atitudes. Eu sei que você quer ser próspero, eu sei disso, todos nós queremos ser prósperos. E eu tenho aprendido em 2026 que a prosperidade, ela vem de uma organização. Que antes de eu ser próspero, Jesus vai organizar a minha vida. E eu profetizo isso sobre você, que você vai mortificar o seu eu, que as suas atitudes vão mudar, que seus hábitos vão mudar e automaticamente você não vai viver mais para você. Passou a moto aí. Você vai viver para
Cristo. Jesus vai mudar os seus hábitos, vai mudar as suas atitudes, vai mudar o seu jeito, vai mudar a sua mentalidade e automaticamente você será próspero. Então, o segundo ponto que nós falamos é esse, é a mortificação do meu eu e compreender que eu vivo para Cristo. Depois, a habitação do fruto do Espírito Santo. Lembra que eu falei no começo que ou você é manipulado pelo diabo ou você é conduzido por Jesus? Por quê? Porque se eu não sou conduzido se eu não sou conduzido por Jesus, eu sou manipulado pelo diabo. Porque tudo aquilo que eu faço, a gente precisa compreender que reflete alguma coisa. Eu faço aquilo que está dentro de mim, está refletindo alguma coisa. Então, aí eu consigo identificar se eu estou sendo conduzido por Jesus ou se eu estou sendo manipulado pelo diabo. Se eu vivo arrumando confusão com pessoas, mesmo sendo cristãos, eu estou sendo manipulado pelo diabo. Se eu tenho inveja dos outros, eu estou sendo manipulado pelo diabo. Se a minha mente está focada no mundo, eu estou sendo manipulado pelo diabo. Vocês compreenderam que nesse mundo que nós vivemos, ou você é manipulado pelo diabo, ou você é conduzido por Jesus. A condução do Espírito Santo vai gerar em você o fruto do Espírito Santo. Que o fruto do Espírito Santo, você sabe, paz, amor, fraternidade. Esse é o fruto do Espírito Santo. E Jesus, ele vai gerando isso em nós. Então a gente precisa compreender que o terceiro ponto é a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Gálatas 2:20 fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso compreender, hoje eu vivo, mas eu não vivo para mim, eu vivo para Cristo e quem habita em mim é o Espírito Santo. E isso faz com que eu seja conduzido por Jesus. E às vezes a condução em Cristo vai exigir que nós tenhamos atitudes que o mundo não vai entender, mas é Deus que está nos conduzindo. E eu sempre digo, as pessoas não precisam entender as suas atitudes, desde que quando elas sejam direcionadas por Jesus. Amém? E olha, o caráter cristão é moldado pelo fruto que o Espírito produz na vida do cristão. Então, olha, o caráter nosso é moldado por Jesus. O caráter nosso é moldado pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter uma vida de oração. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Jesus. Essa aproximação faz com que o Espírito Santo domine a minha vida, esteja dentro de mim e automaticamente isso vai mudando o meu caráter. Caráter. A gente diz assim que caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. E a pergunta que eu faço para você é isso. O que você é quando ninguém te vê? É isso que reflete a sua vida. A sua prosperidade não está baseada naquilo que os outros veem, mas é naquilo que você é quando ninguém está te vendo. Que você é quando ninguém está te vendo. Eu, em nome de Jesus, que você tenha esse caráter cristão, que quando as pessoas te vejam, você seja uma bênção, mas quando você está na sua casa sozinho, que você também seja uma bênção. Amém? E aí, o último ponto aqui, a mudança de vida acontece pela permanência e comunhão constante com Deus. Nós precisamos permanecer e ser constantes em Cristo. Não adianta você seguir Jesus hoje e amanhã ser manipulado pelo diabo. Não, Jesus quer que você seja constante. Sabedoria não é intensidade, sabedoria é ter constância no Senhor Jesus. Amém? Esse vídeo de hoje nós falamos sobre isso. Ou você é conduzido por Jesus ou você é manipulado pelo diabo. Mas eu profetizo e eu creio que você será conduzido por Jesus. O Espírito Santo se apossará de você. Você vai destruir barreiras espirituais. Você vai destruir tudo aquilo que tem te impedido de progredir, de crescer e de florescer. Eu creio nisso em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se inscreve aí para ajudar nós a crescermos. E como eu falei, aqui vai ser sempre um conteúdo limpo de edificação para que você venha progredir na fé. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.